Você já deve ter ouvido que os concursos públicos vão acabar, que acabou essa história de mamata de servidor público, que vamos terceirizar todos, que vamos diminuir o tamanho do Estado, então pare de estudar para concurso. Bem, saiu realmente um decreto do Bolsonaro e é sobre isso que a gente vai falar agora neste momento. Por que eu não falei antes? Esse decreto saiu semana passada. Primeiro, a gente noticiou ali no Próximos Concursos de uma maneira bem genérica, explicando o decreto. Se você quiser entender o decreto com detalhes e tudo mais, vai ali no link da descrição que você vai ver todos os detalhes. O que eu vou falar aqui é o seguinte, vamos falar especificamente sobre o fim dos concursos públicos. Será que isso é verdade ou mentira? Bem, eu acho que a gente está lidando com uma coisa muito complexa, vamos dizer assim, porque eu não queria falar para vocês alguma coisa que fosse motivar vocês, não vai acabar, de uma maneira leviana, sem pensar muito, ou também falar, olha, é o fim do mundo, sem analisar a situação. Por quê? Porque eu vi pessoas tratando o tema de uma maneira muito leviana. Primeira coisa que você vai ter que entender. Vamos resumir. Saiu um decreto do governo Bolsonaro estabelecendo critérios para ter concursos públicos, critérios bem difíceis para os órgãos se enquadrarem, critérios um tanto quanto subjetivos, algumas coisas um pouco difíceis de mensurar para dizer, tem, não tem. Ou seja, na prática vai ser lá um ministro que vai decidir se vai autorizar, ou algum subordinado dele que vai autorizar um concurso ou não, que já era, mas são critérios técnicos, mas é algum nível de subjetividade. Pois bem, o que eu acho que você tem que entender é o seguinte. Sim, diminuiu sua chance de ser aprovado em um concurso público federal. Se alguém está dizendo o contrário, é mentira. Eu não vou entrar aqui no mérito de ideologia. Eu não vou se é bom ou é ruim, se o Estado mínimo é bom ou é ruim, tanto faz. Mas se você estivesse estudando para concurso e outra pessoa tivesse sido presidente da República, é muito provável que a sua chance de ser aprovado em um concurso público iria aumentar, porque não iam ter essa ideologia de Estado mínimo, que é a ideologia do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. Então, desde que o Bolsonaro assumiu o governo, sua chance de ser aprovado diminuiu. Você não tem como negar isso. Uma, porque o próprio ministro está falando aí que não quer contratar ninguém. Há uma previsão de 40% de aposentadoria nos próximos 4 anos, ou seja, isso dá em torno de 400 mil pessoas aposentadas, e o ministro foi enfático. Não vou contratar ninguém, não vou repor esse pessoal. Bem, claro que a gente tem que relativizar isso, mas é importante você ter isso em mente. Sua chance de ser aprovado em um concurso público do Executivo Federal diminuiu bastante, principalmente se você quiser carreiras genéricas. Por quê? Se você olhar o decreto, carreiras genéricas, auxiliares administrativos, técnicos que fazem coisas genéricas, está muito claro que querem que isso seja terceirizado. O decreto deixa isso muito claro, ou seja, se não é uma carreira que tem uma competência muito específica na lei, é muito provável que não vai ter mais concurso para essa carreira, ok? O que é importante eu lembrar para você, não abrange o decreto todo o legislativo, ou seja, Senado, Câmara, todos os estados, não tem nada a ver com os estados, todos os municípios, todo o judiciário e algumas carreiras como procuradoria, AGU, Polícia Federal, essas carreiras foram poupadas desse decreto, ou seja, essas carreiras vão ser tratadas diferente. Se você quiser então o concurso da Polícia Federal, fica tranquilo que ele não está neste bolo aqui. Se você quiser um concurso, alguns outros concursos também não. Mas eu diria o seguinte, primeira coisa que você vai ter que entender, sua chance diminuiu. Isso significa que nunca mais vai ter concurso público no Executivo Federal? Não, isso não significa. Até porque eles não fariam um decreto dizendo que nunca mais vai ter concurso público, que seria maior maluquice. Se você faz um decreto com critérios para um concurso público, seria totalmente doideira você fazer isso. Era só dizer nunca mais vai ter concurso público. O que vai ter é o seguinte, não vão ter 400 mil aposentadorias? Beleza. Não vão repor 400 mil servidores. Mas um percentual desses servidores serão 1%, 2%, não sei. Mas talvez seja a quantidade de vagas que você precisa. Então, provavelmente teremos concursos federais. Quantidade de vagas, poucas.
Mas a boa notícia é que há um indicativo que querem que haja um planejamento anual de concurso. Então é muito provável, não estou dizendo que vai ser, mas pelo andar do decreto, pelo espírito que está lá rondando, não está falando claro, mas está nas entrelinhas, que eles querem que os órgãos façam concursos periódicos, mas com poucas vagas. Similar como é com as carreiras militares, similar como é que é com a carreira de diplomacia, que não está abrangida pelo decreto também. Se você quer a carreira de diplomacia, ela está fora do decreto. Então você vai ter concursos periódicos com menos vagas. É isso que dá. Só que, teremos concurso em 2019 federais? Talvez algum outro emergencial, porque os concursos emergenciais não estão... são outra situação. Talvez tenhamos, mas eu diria pouco provável que tenhamos. Tem outro motivo também. Entre a autorização e a data da prova, o decreto prevê um prazo mínimo de 10 meses. Ou seja, a gente está em abril de 2019, não tem tempo, porque tem que autorização e o edital no mínimo 6 meses, entre o edital e a prova 4 meses. Ou seja, você tem um tempo de 10 meses, então em 2019, esqueça esse concurso. 2020 pode ser que comece. Também os órgãos não estão conseguindo se adequar a essa nova realidade. Aí você está estudando para um concurso público do Executivo Federal há 3 anos e deve estar arrancando os cabelos. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu não desistiria de estudar, se esse é o seu sonho, se essa é a sua carreira do seu sonho, não desista. Eu pensaria fora da caixa, eu veria possibilidades de concurso. Tem às vezes concurso até de prefeitura, bem na sua área. Algumas prefeituras estão pagando bem, alguns estados pagam muito bem. O legislativo, o judiciário tem carreiras interessantes com salários bons. Então, de repente, pense num concurso desse, mude seu foco, faça um concurso desse e continue estudando, não desista do seu sonho. Se esse é o seu sonho, continue estudando. Mas se você está estudando para uma carreira específica do Executivo Federal, eu diria o seguinte: pode continuar estudando, mas tem uma bandeirinha vermelha aí, um sentimento de diminuição do Estado. Vai ser difícil, não vai ser impossível, mas vai ser difícil. Eu estou aqui falando como se eu estivesse falando para um melhor amigo, para o filho, para o irmão, para alguém que eu me importo. Era esse o meu conselho. Mas como você sabe, o conselho é algo que eu dou do meu coração, mas eu posso estar errado. Eu posso não estar certo, então não leve em conta só a minha opinião. Veja a opinião de outras pessoas, procure pessoas imparciais, pessoas que não estão vendendo nada. Às vezes a pessoa quer te vender alguma coisa, né? Procure opiniões imparciais, leia as notícias que o governo tem lançado sobre o assunto, veja o que estão falando sobre o assunto, leia o decreto, vê aqui o que fala e daí tira suas próprias conclusões. Mas eu diria assim, a coisa ficou mais feia para quem queria concurso executivo federal e até uma mudança de postura. A gente estava um pouco mais otimista, olhando o decreto, olhando as falas dos ministros, olhando a ideologia por detrás do governo e principalmente do ministro, a coisa está meio complicadinha, ok? Mas tem outras possibilidades, tem muita coisa boa aí, tem muito concurso bom saindo, tem edital todo dia. Se você vai lá em concursos abertos, no próximos concursos tem centenas, milhares de vagas lá, é só você escolher uma. O negócio é talvez só pensar um pouquinho diferente. Se é o seu sonho aquela carreira, continue estudando firme. Um dia vai sair esse concurso, talvez com menos é brabo, né? Talvez com menos vagas, talvez com um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. E a parte boa é quando sair a autorização, você vai ter 10 meses para estudar, então é um tempo bom para você se preparar para qualquer concurso. Se você já tem uma bagagem, então dá para ficar tranquilo aí, ok? Valeu, desejo todo o sucesso do mundo para você. Abração!